Subtema 2, em matéria de separação dos poderes. Proibição do retrocesso social. Proibição do retrocesso social. O que é que diz? É uma tese que surge lá em Portugal, com um constitucionalista chamado Gomes Canotilho, lá na década de 80. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando a gente ocupa na sociedade, tem determinado padrão civilizatório, quando a gente ocupa determinado padrão civilizatório, a gente não pode retroceder a um padrão civilizatório, anterior. Vamos partir de um padrão civilizatório ligado ao direito penal, que hoje as mulheres que são presas, que estão em trabalho de parto, elas não podem seguir esse trabalho de parto algemadas. Considerou-se que esse é um padrão civilizatório. Não pode algemar uma mulher presa que está em trabalho de parto. Imagine uma lei ou um decreto que revogue isso. Então, o princípio da proibição do retrocesso social vai dizer, não pode. Está havendo um retrocesso social. É uma tese jurídica. É claro, pessoal, vamos ser realistas. O nível de concessão de direitos humanos, o nível de padrão civilizatório vai depender de questões econômicas, não é isso? Vai depender de questões econômicas. Quando a economia está bombando, o padrão civilizatório está lá em cima. Quando a economia decresce, o padrão civilizatório cai. Todos vocês estão sentindo que o padrão civilizatório, hoje em dia, não quero pensar os motivos econômicos disso, é pior do que 5, 6 anos atrás. Ou está pior do que 5, 6 anos atrás. Mas veja, para a prova da OAB, princípio do retrocesso social. Quando se atinge um padrão de direitos humanos, não pode retroceder, só se pode ampliar esse padrão. Vai ter uma questão, basicamente, dizendo isso, vai ter um decreto do presidente da República que vai revogar uma concessão de alguma tutela da saúde, tutela da educação, e isso é possível o presidente da República fazer. Não. Princípio da proibição do retrocesso social. Beleza? Isso já caiu umas 2 vezes na OAB. Mas o que é que eu estou achando que vai cair nos próximos exames? Por quê? Porque provas mais sofisticadas de carreiras jurídicas, como provas orais de concursos do Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público de Minas Gerais já cobrou essa tese, e o Supremo já usou essa tese, chamado do constitucionalismo abusivo. Constitucionalismo abusivo. O que é isso? Os golpes de Estado, os atentados à democracia, segundo David Landau, que foi o constitucionalista que criou esse conceito, eles não são feitos mais com tanques. Coloca tanques, fecha o Congresso, fecha o Judiciário, fecha as instituições. Eles são feitos a partir de medidas mais sofisticadas. Que medidas são essas? Os sujeitos que querem atentar à democracia, eles se utilizam de certas prerrogativas para ceifar, para destruir os padrões democráticos, a própria democracia. Então, aconteceu com... o caso concreto foi um decreto do presidente da República que retirou conselheiros do Conselho Nacional para a Criança e o Adolescente, o CONANDA, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, retirou membros que eram ligados à participação popular, à participação da sociedade civil. Esse conselho tem membros que são ligados ao Estado e tem membros ligados à sociedade civil. Então, o decreto do presidente disse: esses membros não vão mais participar. Aí, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, disse: olha, isso é um constitucionalismo abusivo. Por quê? A participação da sociedade civil no governo é uma forma de controle do próprio governo. Então, quando você exclui membros da sociedade civil, você, de forma sofisticada, você está concentrando poder, porque os membros do governo são indicados pelo próprio governo, e os membros da sociedade civil não são indicados pelo governo, você está concentrando poder e destruindo a democracia por dentro. Não com tanques, mas destruindo a democracia por dentro. Fala, cara. Certo. Veja aqui, pergunta interessante do colega. Beleza, está falando mal do governo aí. E o judiciário? Ele não pode gerar um constitucionalismo abusivo? Eu vou dizer, pode em termos.
Pode em termos. Por que pode em termos? Ronaldo Bastos acredita que pode. Por quê? O que é o conceito de constitucionalismo abusivo? Você usar prerrogativas democráticas para destruir a própria democracia. Então, isso não é só do executivo. Isso não é só do legislativo. O próprio judiciário, ele pode destruir a democracia, prerrogativas democráticas, usando as suas próprias prerrogativas. Aí o colega disse, e o ativismo judicial pode gerar esse constitucionalismo abusivo? Pode. Porque não é porque é o Supremo que ele só toma decisões constitucionais. Existem decisões do Supremo que são inconstitucionais, são contrárias à Constituição. Mas quem é o último intérprete da Constituição? É o Supremo. Então não tem a quem recorrer. Entendeu? Então veja. Agora, Ronaldo Bastos diz isso. David Landau diria isso? Não. Isso teria na sua prova? Acho que não. Mas fique com esse tom crítico. Mas se você ficar em dúvida que o judiciário cometendo constitucionalismo abusivo, eu diria não, não comete. Mas, evidentemente, que pelo conceito de constitucionalismo abusivo, todo aquele que tem prerrogativas constitucionais pode destruir a própria Constituição por dentro. Beleza? Aí você faz, caramba, lascou. Lascou. O judiciário ele toma uma decisão e aí eu não tenho como contestar essa decisão. E aí a gente vai entrar no outro tema, mas antes, deixa eu dar um exemplo concreto, que é um exemplo que já caiu algumas vezes na prova da OAB, que se reflete no caso Daniel Silveira, que vocês certamente acompanharam. Qual é o caso Daniel Silveira? Pessoal, sem paixões, se lembra que a gente falou offline, né? Vamos fazer uma análise aqui, e não vou dizer quem está certo e quem está errado, né? Mas qual é a descrição do caso? O deputado Daniel Silveira usou de uma prerrogativa constitucional, que é a sua imunidade parlamentar, para atentar contra a própria Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, o crime que ele, em tese, teria cometido é um crime que está num título novo do Código Penal chamado Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é um crime que era previsto na Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional não foi recepcionada pelo Supremo, mas esse crime continuou através do Código Penal, nessa nova legislação que alterou o Código Penal. O professor José Roberto Castro vai chamar isso de continuidade normativo típica. O que é isso, dando uma palhinha de direito penal para vocês? Existe, às vezes, uma legislação posterior que extingue aquele crime anterior. Em direito penal, a gente chama isso de abolitio criminis. Extinguiu o crime. Mas, quando esse crime é revogado aquela legislação, mas a essência do crime continua em outra legislação, continuidade normativa típica. Vamos lá. Há dois exames anteriores, eu tinha falado que isso ia ser cobrado no exame da ordem. E talvez isso vá ser cobrado novamente. É uma das minhas apostas. Então, qual é a ideia? As imunidades parlamentares não lhe dão a liberdade de expressão absoluta. Você não pode falar o que você quiser. Você não pode cometer crimes, em tese, pessoal, vocês não podem cometer crimes usando de uma prerrogativa que você vai dizer, eu sou imune. Não é possível fazer isso. Por quê? Se nem os direitos fundamentais são absolutos, são relativizáveis, toda norma constitucional pode ser relativizável. E você não pode usar a Constituição para infligir danos à própria Constituição, para violar a própria Constituição. Isso nenhum cidadão pode fazer. Por que é punido hoje o discurso do ódio? Discurso de ódio. Porque você usa a liberdade de expressão para manifestar ódio a determinado grupo. Então, o Supremo Tribunal Federal não permite esse tipo de coisa. Beleza. Você disse, não, lascou, né? Porque o Supremo já disse. Quer que os outros poderes vão falar acerca disso? Quer que os outros poderes... Como é que, institucionalmente, os outros poderes podem se manifestar contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Os outros poderes, principalmente o legislativo, eles podem usar, e a gente entra no subtema da superação legislativa, que está aí no material de vocês. Superação legislativa ou reação legislativa. Claro, tem uma decisão do Supremo, você pode recorrer da decisão do Supremo? Pode. Você pode ajuizar um embargo de declaração.
que é quando você quer esclarecer uma decisão que é omissa, obscura, ambígua. Em regra, embargo de declaração não muda o mérito da decisão. Não muda o mérito da decisão. Você pode entrar com embargos infringentes. Aí você diz, pô, o professor está louco. Embargos infringentes já morreu no CPC. No CPP, no Código de Processo Penal, ainda existem embargos infringentes. Leiam o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer que se pelo menos 4 ministros votarem contrário, cabe embargo de infringente. O problema é que, nesse caso, Daniel Silveira, só foi um ministro com voto contrário, então não cabe embargos infringentes. O que são embargos infringentes? É você, enquanto advogado, querer fazer prevalecer a decisão da minoria, para que a minoria vire maioria. Beleza? Existe no Código de Processo Penal, não existe no Código de Processo Civil. Obviamente, por quê? Porque se o Estado não se compromete com a minimização de sofrimento